Todo mundo discutindo aqui, se você pegar as redes sociais, metade acha que foi, metade acha que não foi. Eu acho que é um absurdo pro que o Diniz falou. É isso. A forma como o Diniz colocou é como se o Fluminense só tivesse perdido porque na ideia do juiz aquilo foi pênalti. Esse aí, pra mim, é pênalti. Isso aí é muito mais pênalti do que... Esse, na tua opinião, é mais pênalti. Quando você vai... Quer ver? Quando você vai marcar um jogador, onde eu vou marcar o jogador? Segurando embaixo, né? Por que eu vou meter a mão na cara do jogador? Não tem necessidade, né? Você vai na cintura, né? Você vai pra na tentar cintura, você vai segurar. Mas por que eu vou meter a mão na cara do jogador? Você falou, ó, dá uma analisada nesse lance. Aí você vê se é pênalti ou não. Porque existe o contato do Ganso na cara do Davi Luiz. No meu modo de ver. Você não faz marcação colocando a mão na cara do jogador e fazendo esse gesto. E tem uma sequência, né, Zé? Saiu? Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Acabou de sair essa notícia. A notícia urgente, agora que nós estamos dando no Futebol 90. Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Venceu aí recentemente títulos importantes, Comebol, Libertadores. Não acredito, cara. Que notícia péssima, péssima, péssima pra nós, cara. Ah, não, cara, que notícia péssima. Notícia urgente, galera. Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Poxa vida, hein, Mário Bittencourt? Interrompeu o trabalho, cara. Que é isso? Não pode demitir o técnico assim. Deixa o homem trabalhar. Pô, estragou meu dia com essa notícia, cara. Péssima notícia. Fernando Diniz, então, não é mais técnico do Fluminense. Depois de perder para o Mengão, malvadão, líder do Brasileirão. É isso aí. Você sentiu, né? Nas minhas palavras, uma ironia grande, né? Pois é, galera, é isso. Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Vou trazer aqui para você este corte do programa F90 com os lances polêmicos do jogo. A arbitragem quis porque quis prejudicar o Mengão, mas não conseguiu. Tem aqui um debate do F90, vamos ver aí o que eles vão falar, tá bom? Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Pena que demitiram o Diniz. Estava tão bom ver o Fluminense na lanterna, cara. Poxa vida, será que o Cuca será o novo técnico do Fluminense? Renato Gaúcho está balançando, hein? Ah, e tem mais. O técnico do Corinthians, se perder mais uma, cai também. Lá no Cruzeiro, eles também querem trocar de técnicos. E o Diniz, hein? Vai para o Atlético Paranaense agora. Galera, as danças das cadeiras começaram no Campeonato Brasileiro. É técnico para cá, técnico para lá e assim vai. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora. Bom, todo o app checado, alguém quer mudar de opinião? Mas na verdade eles estavam falando sobre a disputa de bola, né? A disputa do espaço entre os dois. Não era nem a questão do pênalti, né? Mas é interessante... O que é pior, porque então não viram. Sim, não, mas aí provavelmente eles analisaram se teve uma falta na disputa de jogo para cancelar, para anular o pênalti. Como não teve a falta, como eles não viram isso, então segue a decisão do campo. Pô, é um lance, assim, não é um lance incontestável. Tá todo mundo discutindo aqui, se você pegar as redes sociais, metade acha que foi, metade acha que não foi. Eu acho que é um absurdo pro que o Diniz falou. É isso. A forma como o Diniz colocou é como se o Fluminense só tivesse perdido porque na ideia do juiz aquilo foi pênalti. E a gente está discutindo aqui, são 1h16 a 16 minutos. Então, mas aí tem que perguntar pro Fernando, né, pro Diniz. E o do pênalti talvez o pênalti do Ganso no Davi Luiz? Vamos falar? Tem a imagem. Põe a imagem aí. Enquanto o Zé fala desse lance aí, bem lembrado pelo Zé. E aí a gente vai daqui a pouco pro jogo e as reclamações do Diniz. Aí já é o pós, né? Aí já é o pós, né? Aí é o pós. Mas olha lá, Olha o lance. Não, esse é o primeiro. Antes do lance que o árbitro ainda não tinha dado e deu cartão amarelo pros dois, né? Ó, não bate no seu coleguinha, o coleguinha tem que ficar bem. A gente tem muito em cobrança de escanteio, né, Zé? Esse aí foi o Miguel do Ganso porque ele sabe que ele fez pênalti, né? Tem isso, Zé? É, lógico. Quando o volante dá aquela dividida e rola... Várias vezes. Lógico. Ele já deu muito? Já, várias vezes. Pênalti. Várias vezes. Não vou ser hipócrita, não, é verdade. E o Ganso corre atrás pra ir atrás. E aí, ó, por que Cara, eu nunca vi o Ganso corretando na carreira como é atrás do Davi Luiz esse lance. E esse daí foi pênalti. Fala que o Ganso não corre, ele nunca vi ele dar um pique desse aí. Muito pênalti. Esse aí, pra mim, é pênalti. Esse aí é muito mais pênalti do que... Esse, na tua opinião, é mais pênalti. Quando você vai... Quer ver? Quando você vai marcar um jogador, onde eu vou marcar o jogador? Segurando embaixo, né? Por que eu vou meter a mão na cara do jogador? Não tem necessidade, né?
Você vai na cintura, né? Você vai pra na tentar cintura, você vai... segurar. Mas por que eu vou meter a mão na cara do jogador? Não tem necessidade. O primeiro eu não daria porque os dois estão se pegando desde antes de autorizar o lance. Agora o segundo é muito pênalti. Eu sou muito chatinho nesse negócio de agarra-agarra, que as pessoas falam, se der toda vez, vai ter que dar toda hora. Eu acho que tem que dar, está na regra, agarrou é pênalti. Agarrou é pênalti, eu daria duas vezes esse pênalti. Ali não é bailinho, não é bailinho. O primeiro aqui na O problema é quando um agarra o outro, né? O tempo todo os dois se Mas agarrando. alguém há de ter agarrado. Primeiro, nessa imagem a gente não consegue pegar o encontrão entre os dois, tá vendo? Porque o que acontece? O Paulo Henrique Ganso, ele segura todas as vezes, ele segura os jogadores adversários. Aí o Davi Luiz, o que faz? Ele se afasta para não ter essa marcação. E o Paulo Henrique Ganso fica esperando. E o que o Davi Luiz vem? O Davi Luiz vem correndo. O Paulo Henrique Ganso está na frente, ele segura o Davi Luiz ao encontro. O Davi Luiz, ele vai lá, segura o Davi Luiz e joga o Davi Luiz para baixo. Olha lá, isso aí Esse é o posterior. Esse aí não Pênalti. foi. Esse aí para mim não. O primeiro foi. A mãozada Agora, foi. olha lá, Agora. a mãozada aí, ó, na cara, ó. Isso é pênalti. Isso não é nem pênalti, isso é uma perseguição, né? Tava perseguindo o cara. Isso é Caçada pênalti. implacável. Caçada implacável. Bom, Fala. então eu posso concluir, diante da análise de vocês e até da opinião da Natália, que o Diniz, que na entrevista coletiva bateu muito na tecla de arbitragem, ele deveria reclamar tanto assim, porque aí o Flamengo teria um pênalti. O técnico, Peraí, eu não acho que foi o técnico tá no direito. Esse aí. Eu acho que não foi O da pênalti mão? nenhum. Esse também não? Nenhum. O Ganso coloca Cara, faz o gesto no rosto. Então, Olha pra mim, Bubu. É pra pegar referência. Pegar referência, Pegar dar um tapa, referência, pegar referência. meter a mão na cara do outro. É uma referência. Se ele fizesse isso no meio-campo, o Davi Luiz estivesse passando, desse Pegou um referência. tapão, É tipo ia ser o quê? igual no basquete. Fiz uma comparação com o trânsito. Quantas e quantas vezes nós estamos vendo os jogadores fazendo uma baita de uma encenação que o cara põe a mão pra proteger, o cara se joga pra trás Se e quiser, grita, já dá pênalti aí, ó lá, encostou, impediu, obstruiu. Não, mas esse não é pra não. mim. Na reclamação. A gente tá falando desse. Ele vai Não, atrás falando do desse. Davi Luiz. Ó, né? A Nath, com propriedade, questionou a fala do Diniz, que o Diniz foi clubista, né? É inadmissível alguém achar que foi pênalti. O César Sampaio também foi do outro lado. Que ele falou, pênalti claro, pênalti é muito exageros, claro. Tal. Então, verdade. assim, é muito clubismo. O cara do Fluminense é um absurdo quem acha que foi pênalti. peraí, E o mas outro é um absurdo quem não Mas isso é acha que foi normal, pênalti. E aí, Nath? mas isso é normal. Cada um vai Eu não puxar gosto de a sardinha clubismo. pro seu lado. Eu sou um cara muito isento, imagina. eu não gosto de clubismo. Certo ou errado, cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Então, Um vai olha lá, dizer que é muito você acha pênalti que foi pro preso lado, Mas tem aí? jeito O Davi de Luiz você tá daquele fazer jeito ali, pênalti, cara, e tá entendeu? no direito. Pênalti. Mas tem exagero dos dois Na lados. O Diniz sua ali opinião, tá- cada um com seu cada um. Sim. Não, o Diniz ali, ele tá defendendo o lado meio maluco. do que ele acha que não Cara, o Rodrigo Bueno tá sendo um desserviço para os comentaristas esportivos do Brasil. foi. Aqui tem parte que acha que foi, que não foi o lance do Bruno Henrique. E ele tá defendendo o emprego dele. Então ali, eu não concordo que as pessoas só reclamem quando são lesadas. Quando são beneficiados, todo mundo fica Não, quieto. mas essa ênfase aí... Normal, Mas né? essa ênfase é que foi exagerada. O Diniz não pode dizer, Não não é pode. possível que alguém dê esse pênalti. É possível. Não Eu pode vi dizer o que lance foi claro. e foi um pênalti claro. Os dois Eu tá vi o errado. lance, foi pênalti, muito pênalti aqui. Obstruiu. O César Sampaio falou só obstruiu. Cara, obstruiu, cara. Ó, hoje em dia... Bubu, então, na Entendeu? tua tese, o Zidane só buscou referência no Materazzi na final da Copa. Ele deu uma testada, ele deu uma chifrada no Materazzi. É uma buscar referência. A referência. Popó no Bambam buscou referência. A referência é o olho, é. Deu-lhe uma lapada. Para de chamar o árbitro pro lance e falar, ó, dá uma analisada nesse lance. E aí você vê se é pênalti ou não. Porque existe o contato do Ganso na cara do Davi Luiz. No meu modo de ver. Você não faz marcação colocando a mão na cara do jogador e fazendo esse gesto. E tem uma sequência, né, diferente. Zé? Ele corre atrás do cara na área. Será que Ele- o Davi Eu falou posso ser alguma incoerente coisa agora? dele? Posso ser incoerente? Dá uma olhada. Foi muito bom você ter citado o lance do Zidane com o Materazzi, porque eu acho que foi revide do Ganso. Porque no começo da jogada, o Davi Luiz dá uma disparada, uma arrancada como se fosse uma carreta, e o Ganso, que não tem gosta de tanta carro, velocidade, era uma Kombi. Tava sem tração nas quatro Tava. rodas. Aí, olha lá, se você pegar o começo da jogada, Foi essa aí, Aí mas não a tem gente a não o tem... Ganso tá Não na tem. entrada da área, e aí ele tá ali como se fosse um jogador de basquete ali, só na posição de defesa. E vem uma carreta e faz uma falta de ataque. E aí machuca, acho que até sangra talvez a boca do Ganso. Ele cai ali, olha. Cara, descobriu o que aconteceu neste lance aqui, galera. O que o Ganso queria? O Ganso queria fazer um pênalti e a arbitragem não deu o pênalti, porque o Ganso queria perder o jogo para o Diniz ser demitido, cara. Tava na cara que foi isso.
atendido. De fato, ele levou uma pancada forte. E aí, quando ele No levanta, basquete, ele dá uma basquete é jurada. falta. Aí ele faz aquela caçada implacável, porque ele falou assim, ah, não, esse cara aqui, olha que ele tá assim. Então, aí o Ganso começa, ah, é? Tipo o Kiko Chaves, né? Agora você vai ver, agora você vai ver, agora vai ter outro. No basquete é falta? Falta de ataque seria a primeira do Davi Luiz. Mas e aí, ó, futebol. aí aqui Fez é de Dennis tudo Rodman. pra fazer o pênalti. Entendeu? O Ganso fez de tudo pra fazer o pênalti e a arbitragem não deu. Quem não sabe vai procurar quem é o Renato Dennis O que me Rodman. espanta muito é a arbitragem. O árbitro tá de frente para essa situação toda. E não faz, hein, Zé? Ele tá... Não, teve um lance me anterior, espanta- o Renato Augusto disputando bola com o Davi Luiz. O Davi Luiz, no movimento, dá uma tapa na cara do Renato Augusto. O Ele árbitro tá segue de o frente. lance. Ele Segue o mandou lance. seguir o lance. O que me espanta é esse árbitro, acho que com menos de 2 anos de arbitragem na Série A, ter já o escudo FIFA. É isso que me espanta. Tem muita Bom, coisa vamos que lá. espanta Isso aqui na me espanta. arbitragem. Agora vamos falar... Pode duas. confirmar, Zé. Saiu? Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense, acabou de sair essa notícia, Ah, a notícia não. urgente, agora que nós estamos dando Futebol 90. Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense, venceu aí recentemente títulos importantes, Comebol, Libertadores. Não acredito, cara. Que notícia péssima, péssima pra nós, cara. Diniz não é mais técnico do Fluminense. Lamentável essa notícia, cara. Cara, tinha que deixar o cara trabalhar. Tava bom do jeito que tava. Poxa vida, velho. Estragou meu dia essa notícia. Né? Jogando Recopa, mas agora o Fluminense vai buscar um treinador no mercado. Olha aí. E aí, Que a absurdo. pergunta que fica é a seguinte, Bubu. Diante do que falaram, professor, Zé e Nath. Que treinador que pode... Porque ó, o Diniz, ele falou que precisava de... Né, ele já usou como desculpa ao longo dessa permanência dele a Libertadores, a ausência dos jogadores que foram para a Copa América. Agora, que treinador tem a característica desse time do Fluminense? Porque talvez é o trabalho mais autoral do Brasil para você assumir. Quem você coloca lá? Então, o Cuca saiu do Atlético Paranaense, estão dizendo que ele vai pro Cruzeiro. Ouvi falar até de, quem sabe, pro Corinthians, alguma coisa assim. O Cuca foi o cara que tirou o Fluminense do rebaixamento em 2009. Aquele Time de rebaixamento, time de guerreiros que tinha 1% de chance de escapar do rebaixamento, estava tão condenado. Fez uma reta final espetacular do Brasileiro. Chegou à final da Sul-Americana, sem abrir mão, né? O Fluminense está na Libertadores ainda. O Cuca é um cara que já tem experiência, foi campeão da Libertadores com o Galo. É o cara que poderia ser chamado agora. Eu não sei se ele já está acertado com o Cruzeiro, né? É um nome que tem história no clube, que faz um tipo de jogo, se não é igual do Diniz, mas tem uma certa vocação ofensiva, né? Gosta de propor o jogo e tal. Agora eu estava pensando, né? Caiu o Fernando Diniz. Na carreira do Diniz, se eu não me engano, há uma tradição, não sei se é mística, se tem uma explicação científica, ou se é uma coisa meio do destino. Do destino. Normalmente, os clubes triunfam, vencem, melhoram depois da saída do Diniz. Foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Santos. São Paulo o Crespo foi campeão quando ele perde aquele No lugar título. dele. O Crespo chega, tal, ganhou um título, né? E para muita gente assim só por isso já. Então assim, talvez o Fluminense seja lá quem ele vai contratar, mude essa fase, porque será que o time já estava tão mastigadinho, todo mundo já sabia, tal. Aí chega qualquer cara, não importa o perfil, muda aquilo e causa de início um impacto positivo. Talvez aconteça com o Fluminense. Fernando Diniz, todo mundo imaginava, com a renovação do contrato, que seria o técnico do Fluminense no Super Mundial. O Fluminense tem o torneio mais célebre que ele vai jogar na sua história, né? Em tese, esse Super Mundial da FIFA, o Fluminense está lá. Quem assumir, acho que é um desafio interessante, porque, tecnicamente, o Fluminense não é time para ser rebaixado. Né? Acho que muito cara vai falar, pô, tem jogador bom aqui, dá para fazer um caldo. E ainda com essa perspectiva de melhorando o Fluminense, brigar pela Libertadores desse ano e ter esse glamour de jogar o Super Mundial, né? Então o meu nome no momento, acho que o Cuca seria uma boa opção. E você, Natália? Cara, olhando para o mercado hoje, sinceramente, não sei qual vai ser o perfil que o Fluminense vai atrás. Agora, uma coisa é certa. O cara que chegar, ele vai colocar cada um na sua posição, tentar minimizar ali os problemas para seguir até onde consiga. Mas Isso é um elenco montado Isso que eu ia falar. muito com a cara do Quer ver, Diniz. professor? Lista de Quais compra, são os zagueiros? né? Me citem 4 nomes Thiago de Silva zagueiros. Zagueiros do Fluminense. Thiago Silva chegou. Zagueiro, que você tem o Antônio Partido Carlos, dia que era do 10. Palmeiras. Marlon,
Marlon, Antônio Carlos. Antônio Carlos e Thiago Silva. São os três zagueiros. Três zagueiros. Porque, Zé, e aí o Diniz foi com essa concepção... E o Felipe Melo, né? Porque o Felipe Melo Manuel, zagueiro já dá um bom tempo. Manuel, mas a virou concepção era sempre essa. O volante vira zagueiro, o armador vira volante. E termina o jogo com 7 atacantes. Guardiola faz e 2... isso direto. Cansou de pegar volante e botar de zagueiro. Mas É diferente. Cheirando, Fernandinho. Não, mas o sistema de jogo é diferente, Bubu. O sistema de jogo é posicional, não é tanto como é o do Fernando Diniz. O centroavante está aqui, de repente é lateral, o lateral é... Não, isso aí é diferente. O conceito dos dois é mais ou menos parecido, né? A ideia de... O Diniz... Né, tem os seus problemas, claro, guarda as devidas proporções, mas ele tenta fazer muito do conceito do jogo do Guardiola. Então, por exemplo, e eles se enfrentaram no Mundial, o Guardiola até chegou a elogiar o trabalho, viu coisas dos trabalhos do Diniz. Posso pedir um favor aqui, só para quem está em casa? Se é Fluminense, manda vídeo. Pronto, vamos botar aqui, ó. Põe manda número. Vídeo. Quem você quer no comando do Fluminense? Pronto, tá aqui o número. Deixem o galinho do maluco. 5511. Por favor, o número, Zé. 5511 9. Tá bom, galera, tá bom. Separei aqui para vocês este corte do programa F90 da ESPN Brasil, né, com a repercussão do jogo, os lances polêmicos. O Flamengo foi prejudicado e ponto final. O Davi Luiz sofreu pênaltis 2 vezes, cara. 2 vezes. E a arbitragem não deu. E o Ganso queria porque queria fazer o pênalti e a arbitragem não entendeu e não deu. Não deu porque não quis. Depois, no final do jogo, deram o pênalti no Bruno Henrique. Placar justo. Flamengo mereceu a vitória e tinha que ser assim mesmo. Flamengo 1-0 tinha que ter sido demais. De 2, de 3, de 4, porque o Flamengo jogou sozinho. Cara, o Fluminense foi para praticar o antiesporte, para não jogar, cara. Só se defendeu. Foi dar um chute no gol nos 21 minutos do segundo tempo. Não fez nada no jogo, só o Flamengo que jogou. E a posse de bola do Fluminense foi só na defesa, né? Bem, é isso, galera. Fernando Diniz demitido do Fluminense. Agora tem o Cuca, né? No mercado, que saiu depois do jogo de ontem. Ele pediu para sair do Atlético Paranaense. Tem o Renato Gaúcho, que está balançando também no Grêmio. Se perder mais uma, deve cair. Tem também o Antônio Oliveira, do Corinthians, que é um técnico que, se perder mais uma, deve cair também. Ou seja, chegou aquele momento, né, no Campeonato Brasileiro, que toda semana tem 1 ou 2 técnicos sendo demitidos ou pedindo para sair dos seus clubes, né? Isso é Brasil, cara. A nossa cultura não muda e é assim que vai ser até o fim da temporada, né? Toda semana, pode perceber, vai ter mudanças de cadeiras dos técnicos. Toda semana alguém vai sair. Dessa vez foram 2, Fernando Diniz e o Cuca, né? Depois de 3 empates no final, o Atlético Paranaense perdeu o técnico. Dessa vez o técnico pediu para sair e o clube paranaense aceitou o pedido do técnico, né? Empatou com o Flamengo no finalzinho, empatou ontem no finalzinho com o Corinthians e tinha empatado outro jogo aí também no meio de semana. Beleza? Valeu, galera. Tamo juntos. Notícia ruim, né, cara? Cuca não. O Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Decepção, hein? Eu gostaria que ele continuasse o trabalho lá no Fluminense. Tava bom demais vendo o Fluminense na lanterna. Mas fazer o quê, né? Os caras resolveram dispensar o Diniz. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui!